Olá, senhores, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de equipamentos. Como todos já sabem, essa é mais uma videoaula de inspeção de pintura e revestimento, mais especificamente a nossa última videoaula sobre tal assunto. De maneira que nessa 10ª videoaula estaremos aqui abordando, nona videoaula, não sei, estaremos abordando o método de aplicação de tintas, bem como as inspeções que são realizadas antes da superfície de tinta e após a aplicação da tinta. Certo, então sem mais delongas, vamos todos aqui comigo acompanhando a apresentação. Começando por método de aplicação de tintas. O método é o procedimento de aplicação, podem ser decisivos para o desempenho do esquema. Afinal de contas, cada método de aplicação que você tiver, você vai obter um resultado diferente, certo? Uma coisa ser esperada ou outra coisa não. Os principais métodos de aplicação são, isso é importantíssimo saber, trincha, rolo, pistola convencional e a Airless Spray, que é a pistola sem ar, certo? É a pistola que não utiliza ar comprimido como veículo de condução. Temos aqui, ainda em métodos de aplicação, a seguinte observação. A aplicação à trincha é de boa qualidade e baixíssima produtividade, ou seja, produz uma boa qualidade de pintura, porém com a produtividade muito baixa em relação ao tempo. Você demanda de muito tempo para executar tal tarefa com a trincha. Tecnicamente, oferece como vantagem o fato da tinta ser forçada contra o substrato, sendo de grande utilidade para a aplicação de substratos irregulares, como cordões de solda, cantos vivos, pits e locais de difícil acesso. Ou seja, ela é mais utilizada para esses locais em que sejam limitados, certo? E de difícil acesso, de difícil contorno, né? Uma vez que a trincha ela se acomoda, ela se estabelece na mesma posição que o material. Essa é a vantagem dela. Bom, a aplicação a rolo é também muito usada e oferece maior produtividade que a trincha. Dependendo da tinta, assim como a trincha, pode não dar bom acabamento, certo? Deixa marcas na aplicação, né? Geralmente quando você está pintando alguma coisa com rolo, se você não souber manusear essa peça, esse acessório, você vai ter uma parede manchada, né? Um equipamento manchado, um lado mais bem pintado que o outro, uma cor mais expressiva que o outro. Bom, apresenta limitações quanto à espessura obtida por demão, ou seja, você não tem como saber exatamente qual a espessura que você está estabelecendo ali por demão. Não é fácil. Não tem como determinar. Bom, na pistola convencional, o ar comprimido é utilizado para atomizar a tinta, certo? Então ele atomiza a tinta de maneira que não só atua como veículo, mas sim como elemento atomizante. Tem maior produtividade e promove melhor acabamento que a trincha e o rolo. Requer maior diluição da tinta e, consequentemente, aumenta a liberação de solventes para a atmosfera e não propicia a aplicação de espessuras altas, de altas espessuras por demão, ou seja, tem suas limitações. Quais são? Libera muito solvente para a atmosfera, o que polui e é prejudicial até para nós, seres humanos. Não possui uma capacidade de altas espessuras por demão, ou seja, você vai de pequenas espessuras por pequenas espessuras, e além de que requerer maior diluição da tinta, o que utiliza-se o solvente, por conta disso, aquela liberação excessiva de solvente para a atmosfera. Bom, falemos agora sobre o Airless Spray. Nesse método, a pressão utilizada, nesse método não é o ar que é o elemento atomizante, não é o ar que atomiza a tinta. O que atomiza a tinta nesse caso é exatamente a ausência, é a pressão utilizada, que é utilizada para atomizar a tinta. E quando corretamente usado, oferece como vantagem a possibilidade de se obter altas espessuras por demão, diferente da pistola convencional, reduzindo o tempo e os custos da pintura. Então, é a mais viável, certo? A pistola deve ser posicionada perpendicularmente ao substrato a uma distância de 30 a 60 centímetros, certo? Dependendo da tinta, para você garantir o que? A aplicação dela de forma não só homogênea, como também na proporção certa de injeção de tinta naquele respectivo setor. Dependendo da tinta e das condições de ventilação e temperatura. Se você estiver evidente numa área com muita ventilação, o mais próximo de 30. Se você estiver numa área com não tanta ventilação, 60 centímetros, certo?
Empregando-se a correta velocidade e overlapping de aplicação, uma espessura uniforme deverá ser obtida. Foi como eu disse, velocidade correta e uma distância correta, você vai obter uma uniformidade na sua pintura. É recomendada para áreas de difícil acesso, perfis, cantos e pontas. Devem ser as primeiras a serem revestidas por esse material, por esse método. Temos aqui uma foto, ó, da aplicação a airless. Perceba a distância em que o funcionário mantém do bico injetor para a parede metálica, certo? Perceba que ela não utiliza ar como elemento atomizante. E aqui o posicionamento da pistola de aplicação a airless, mantendo aqui no caso 50% e um ângulo de 90 graus, ou então de forma angular em relação à parede, né? É o que temos. Agora falemos, senhores, de um outro assunto chamado inspeção e controle. Vamos acompanhar aqui. O primeiro passo da inspeção e do controle é a especificação que indica produtos e como eles devem ser aplicados. Ou seja, antes, a inspeção que começa desde o momento em que há a seleção do material que você deve usar. Certo? Não é simplesmente chegar e utilizar o material. É necessário antes que você tenha o quê? A especificação, o bom uso para que você não use o elemento errado. O segundo é a própria inspeção, que é necessária para saber se todos os itens da especificação, nos seus mínimos detalhes, foram bem conduzidos. Ou seja, certo? O inspetor ele não só determina qual material a ser utilizado, ele também faz o quê? Ele acompanha o processo de pintura para saber se todos os itens do procedimento que especifica estão sendo seguidos. E a inspeção deve ser conduzida nas seguintes etapas críticas: inspeção no aço, inspeção dos serviços executados na estrutura, inspeção da preparação da superfície, inspeção antes e durante a aplicação e inspeção após a aplicação. E o inspetor deverá verificar e documentar que o trabalho está de acordo com a especificação, de acordo com as normas práticas normais de uma boa obra e em linha com os requisitos do fabricante para o produto. Ou seja, todos esses itens é tarefa do inspetor de pintura ou do inspetor de equipamentos acompanhar em tempo real na área. Vamos falar agora sobre as inspeções na superfície antes da pintura. Isso aqui, ó, é um comparador de perfil de rugosidade para conferir se houve a geração de um bom perfil de rugosidade. Certo? Isso aqui é um comparador semelhante, com a função semelhante ao do perfil de rugosidade, né, que é para um elemento comparador de perfil de ancoragem nesse caso. Aqui temos uma impregnação de abrasivo, né, verificação da impregnação do abrasivo, do grau de impregnação. E aqui temos o teste de Bresley, que é o teor de sais em função da condutividade da solução. É um teste que você faz na solução para saber se a quantidade de sais nela está dentro do procedimento da norma aceitável. E por último aqui temos as inspeções na superfície depois da pintura. Temos aqui primeiro, ó, os equipamentos para inspeção de pintura, né, que diz respeito mais a um inspetor de pintura propriamente dito. Aqui nós temos aqui a determinação da nossa espessura seca, né? Temos aqui, esse aqui, ó, um detalhe, senhores. Esse aqui é o conhecido como Holiday Detector, né? Que é para determinação da espessura da película seca. Esse é o Holiday. E temos aqui uma descontinuidade que ocorre quando você tem o que? Um processo de secagem geralmente que se forma o que? Aquela camada fina por cima e embaixo fica aquela parte úmida, né? Que foi como eu já lhes disse na outra videoaula. E é o chamado de escorrimento ou sagging. Perceba como, olha só, aqui é como se criasse uma barriga, né? Uma barriga e ficou claramente que somente a superfície externa dela, a superfície aqui, que obteve uma cura. A parte interna, que tem uma massa específica, né, tem um peso de tinta mesmo estando no estado líquido, ela permaneceu no estado líquido e fez com que houvesse esse escorrimento aqui. Bom, senhores, no mais, essa foi a nossa última videoaula de pintura e revestimentos anticorrosivos. Espero que todos tenham entendido a verdadeira função da pintura, que não é somente deixar o tubo bonito, mas tem finalidade de proteger contra a corrosão, contra a erosão, bem como
a capacidade de identificar, né, o tipo de fluido conduzido naquela área, para você saber como tratar, as limitações e bem como a sua aplicação de forma separada em uma mesma unidade de serviço. Certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima matéria. Tchau, tchau.